Gente, este vídeo aqui tem alguma força atuando para que eu não o grave, porque esta é a minha terceira tentativa. Na primeira eu gravei, aí depois eu percebi que deu algum problema na gravação, aí eu fiz novamente, e aí eu subi o vídeo errado e deletei o vídeo certo. Mas eu não desisto, em nome de Jesus eu vou gravar e vai dar certo. Porque hoje eu quero falar sobre o sofrimento. E pode ser que alguém vai me ouvir e que esta pessoa está sofrendo. E a Bíblia, ela revela algumas coisas super importantes sobre a natureza espiritual do sofrimento. E caso tu esteja sofrendo agora, isso vai ser super importante para ti. Isso vai te ajudar a lidar com o sofrimento e até mesmo a superá-lo. Mas digamos que tu não esteja sofrendo. Ainda assim, este vídeo é importante. Sabe por quê? Porque é nossa missão consolar o mundo, é nossa missão ser um sal da terra, é nossa missão ajudar pessoas, né? É levar o reflexo de Cristo para os outros. Então, tem pessoas sofrendo e nós precisamos compreender o sofrimento à luz da Bíblia. Primeira coisa que eu quero dizer, e eu tenho certeza que isto incomoda o inferno, é que nem todo sofrimento significa que a pessoa está longe de Deus. Porque tem crentes que acabam sendo injustos, tem crentes que acusam aquela pessoa que sofre de ter se afastado de Deus e de sofrer as consequências deste afastamento. E acaba que muitas vezes uma pessoa até bem intencionada joga um peso que não deveria sobre outra. Pode ser que seja afastamento de Deus, sem dúvida alguma. Eu vou falar aqui sobre quatro naturezas espirituais do sofrimento. E uma delas é afastamento de Deus. Mas nem toda vez é. Então tem gente por aí que está buscando a comunhão com Deus, tem gente por aí que tem orado, que tem tentado colocar a sua vida sempre na presença de Deus. E de repente vem outra pessoa e diz: Ah, está sofrendo, é porque tu te afastaste, volta para Deus, ora. Orar é sempre muito bom. Buscar a Deus no momento de maior sofrimento é, sem dúvida alguma, super importante. Mas acusar quem está sofrendo de sempre estar sofrendo por culpa do afastamento de Deus, isto não é completamente bíblico. Tá, e o que a Bíblia diz sobre sofrimento? A primeira coisa é que o sofrimento pode ser parte do plano de Deus para a vida de alguém. Olha só, Deus pode ter decidido que aquela pessoa deve sofrer. Ah, mas por que Deus decidiria isso? Ele é bom, ele é amor, sem dúvida alguma, mas nós não somos capazes de compreender a vontade de Deus, os desígnios de Deus. O que nós entendemos da vontade de Deus é porque o Espírito de Deus nos fala. A completude da vontade de Deus é, sem dúvida alguma, um mistério para nós. Sabe? Deus é insondável, seus planos são inescrutáveis. O que nós sabemos é o que ele nos revela. E porque ele planejou o sofrimento para alguém, eu não sei, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: digamos que seja o teu caso, e que tu tens sofrido algo muito, mas muito grande mesmo. Sabe o que tu podes fazer? Tu podes te colocar diante de Deus e dizer para ele o seguinte: Senhor, eu não sei por que eu estou sofrendo, mas eu creio em ti. Eu sei que tu sabes melhor do que eu o que é o melhor para a minha vida. Eu sei que tu tens um plano para mim. Eu sei que isto pode fazer parte do teu plano e eu confio na tua vontade. Olha, é incrível. Aquele que se coloca assim diante de Deus já alivia o seu sofrimento imediatamente. É incrível, assim, tem um alívio, tem uma conexão. Às vezes a pessoa sofre mais porque para de fluir dentro dela a energia divina. Isso para porque ela se fecha. Então, aquele que se aproxima da fonte, a fonte é o Espírito. E essa aproximação vem pela submissão, pela ligação à vontade de Deus. Ele imediatamente tem uma recarga espiritual, uma força. Só que, além disso, tem outro ponto, que é o seguinte: isso que eu vou dizer é um pensamento meu, que eu já vi outras pessoas também dizendo, mas não é exatamente bíblico, tá? Não está assim claramente na Bíblia, mas eu acredito piamente. É o seguinte: às vezes, o sofrimento faz parte do plano de Deus
para que nós possamos chegar a um lugar que nós não chegaríamos sem aquele sofrimento, para que nós possamos atingir um patamar, liberar um potencial que nós não liberaríamos sem aquele sofrimento. Sabe Jó, né, que no final das contas tem uma reviravolta. Em determinado momento ele diz assim: o Senhor conhece os meus caminhos, e se ele me testar, eu sairei com ouro. Sabe esses desafios de Deus? Se tu tiveres um coração puro, esses desafios não vão te esmagar. Esse fogo do sofrimento vai ser como aquele fogo que forja, sabe, o ouro. O ouro entra lá e, se ele for ouro puro, ele passa pelo fogo e se revela o ouro depois que passou pelo fogo. Antes do fogo, era uma coisa que a olhos nus, a olhos inexperientes, não parecia fogo, mas depois da forja do fogo, o ouro se revela. Então, sim, se tu tiveres pureza na tua comunhão com Deus, depois do teste do fogo dos sofrimentos, tu chegas a um grau de refinamento, um grau de nobreza que não era possível de ter sido atingido antes. A tua vida vai para um nível que é muito, mas muito maior do que o nível anterior. Então é Deus te forjando por aquele sofrimento, assim eu creio. Bom, a segunda natureza do sofrimento é exatamente o afastamento de Deus. Eu já falei isto, eu acho que tem um vídeo aqui neste canal onde eu falo, eu lembro do livro de Joel, onde Joel mostra assim o povo sofrendo porque se afastou de Deus. E olha, quando não opera mais em nós a luz divina, quando nós perdemos a conexão com a fonte, que é o Espírito de Deus, começa a reinar em nossa vida o poder do pecado. E é bom lembrar o seguinte, que pecado, muitas vezes, ele é descrito apenas como sendo um ato, e um ato de desobediência. Mas o pecado é um poder espiritual, um poder que se entranhou na humanidade a partir da queda. A queda é um evento espiritual. E como marca da queda, nós recebemos em Adão, através da linhagem espiritual de Adão, a marca do pecado, o poder do pecado. E aquele que se afasta em Deus permite que o poder do pecado atue em sua vida. E o poder do pecado está associado ao poder da morte, né? É um poder destrutivo. Ele vem destruindo coisas, contaminando coisas, asfixiando. Sabe? É incrível. Se nós podemos sentir o poder do pecado em vidas que estão vulneráveis, porque não resplandecem a luz espiritual de Deus, mas nós podemos sentir o poder do pecado em ambientes inteiros. Perfeitamente possível. Eu já vi assim um prédio que havia sido abandonado, e aí este prédio ele começou, né, a atrair, a obra não foi terminada, o prédio foi deixado abandonado, e aí viciados começaram a morar lá, né, a usar drogas lá. É incrível como começou a catalisar aquele poder de pecado. Ficou uma coisa mórbida naquele ambiente. Foi tão forte que irradiou para os prédios ao redor. Começou a aumentar a violência naquele local. Coisas que antes não aconteciam passaram a acontecer cada vez mais. Enfim, é a força do pecado se estendendo a partir daquele lugar. Da mesma forma como nós somos contaminados, por assim dizer, pela graça divina, sim, há a contaminação do pecado. E quando nós nos deixamos sob o comando do pecado, um rastro de destruição se alastra pela nossa vida. Às vezes é uma destruição que vem por uma dor imediata, algum sofrimento, e que só veio porque nós estávamos vulneráveis, porque nós perdemos, por assim dizer, cobertura espiritual. Outras vezes, o pecado, ele não cria uma dor imediata, ele traz um prazer, só que é um prazer aprisionante. É um prazer que enfraquece a pessoa, é um prazer que deixa a pessoa completamente dependente. Então, ela parece que ela está se divertindo, mas ela perdeu o controle de si. Então, no final das contas, sempre vem destruição. A terceira forma é realmente, agora sim, uma punição de Deus. É Deus punindo. Por que Deus punindo? Porque alguém foi infiel a um acordo realizado com Deus. Olha,
muito cuidado com as irresponsabilidades. Tem pessoas que se achegam a Deus de qualquer forma, tem pessoas que fazem votos diante de Deus que não cumprem. Tem pessoas, sabe, que fazem acordos com o autor da vida, com o soberano, com o Pai celestial, e são infiéis, imaginando que não haverá consequências. E algumas vezes há, sim, consequências. Da mesma forma que tem as consequências daquele que se afasta, lembra do filho pródigo que se afastou e, por mais que ele vivesse em prazer, no final das contas acabou destruído e voltou rendido? Muitas vezes há consequências para aquele que descumpre. Eu não estou dizendo que todas as vezes que alguém descumprir, Deus vai punir imediatamente, né? Porque só a perda da ligação com Deus já é uma punição que tem consequências eternas. Mas, sim, há situações onde Deus lança um sofrimento como resultado daquele descumprimento que foi estabelecido com Deus. Então, olha, muito cuidado com os teus acordos. Deus é misericordioso, ele pode se aproximar de ti pela misericórdia, pela tua vontade de colocar a tua vida diante dele. Não tentes a Deus como um negócio, e de preferência não faz isso com um tipo assim de negócio, de acordo que tu não honrarás. Isto é extremamente indevido. E a quarta forma que o pecado, desculpa, a quarta natureza espiritual do pecado é a ação de espíritos demoníacos. Olha, nós estamos em uma batalha espiritual. Há uma guerra. E esta guerra, ela não é contra nada que seja humano. Ela não é contra a carne, como nos adverte o apóstolo Paulo. É contra um inimigo muito mais poderoso. Contra principados, potestades, contra hostes espirituais malignas que querem realmente nos destruir ou nos confundir. Estas hostes atuam contra a nossa vida ou contra a nossa mente. Então, aqueles que não têm a cobertura de Deus, eles serão muito mais sequelados, né? Vai ter dor, vai ter sofrimento na vida deles. Por quê? Porque o sofrimento afasta de Deus. Aqueles que já são fracos, aqueles que já não estavam em Deus, eles podem ser levados por um sofrimento maligno. Tem aqueles sofrimentos que Deus lança, o próprio Deus lança, né, para trazer a pessoa para si pelo sofrimento, porque ele sabe o que foi que ele fez. Mas tem aqueles sofrimentos que têm proveniência maligna e que tendem a afastar a pessoa que já estava afastada de Deus, afastar cada vez mais. É um abismo que se torna cada vez maior. A pessoa pode se sentir injustiçada, a pessoa pode achar que faz muito mais sentido outros caminhos. Ou se a pessoa tinha alguma crença, ela pode se sentir até mesmo injustiçada por Deus e isso amplia, né, a distância entre ela e Deus. Mas aqueles que têm a cobertura espiritual, pode haver uma investidura contra eles também. Bom, eles não serão tocados da mesma maneira que os outros, mas estas forças espirituais, elas são astutas. Elas sabem o que fazer. Por exemplo, alguém pode ter um nível de conexão com Deus e aí aquela força vem trazendo confusão na vida da pessoa, confundindo a pessoa, afastando de uma maneira tão sutil que aquela pessoa ela não se dá conta de que está se afastando. Olha, quantas vezes eu já vi gente dizendo coisas assim, eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus da minha maneira, eu tenho a minha conexão com Deus, eu sinto Deus no meu coração e pronto. Então, ela não está respaldada na Bíblia, que foi a forma como Deus se revelou, como Deus escolheu se revelar. Ela não tem mais oração, ela não tem vida em Deus, ela não tem comunhão com os irmãos de Deus, mas ela acredita que o seu coração unicamente a leva a Deus, sendo que a Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Olha só, o coração humano engana. O coração pode levar a Deus, um coração contrito, um coração trabalhado. O Espírito de Deus pode revelar alguma coisa através do coração? A resposta é sim. Mas aquele que está sob a direção unicamente do coração, que acha que não precisa de nenhuma forma de intermediação entre ele e Deus, esse daí
pode já ter sofrido um ataque espiritual maligno, ter caído e nem se deu conta. Tá? O ataque visa também nos confundir, porque pela confusão há um afastamento de Deus. E esses ataques, eles são poderosos, eles vão trazendo rastros mesmo de destruição, de dor, de sofrimento, de enfraquecimento emocional e assim sucessivamente. Mas olha, a boa notícia, vou até abrir a Bíblia aqui, é que, sabe aquele momento de maior dor, de maior perda, que a pessoa está caída, está afastada? Em Romanos 10, 13, está escrito assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo bem que a salvação mencionada aqui, ela tem outro contexto. Aqui fala a salvação do próprio juízo de Deus. Quando Deus lança o seu juízo contra aqueles que foram infiéis, aqueles que se arrependem, aqueles que estão em sofrimento, que invocam o nome do Senhor, estes serão salvos. Mas o sentido é mais geral. Né? Todo aquele que está afastado de Deus, todo aquele em quem não flui mais o poder do Espírito de Deus, aquele que está desconectado da fonte, que é o Espírito, aquele que não tem mais a Shekinah, a cobertura, a presença. Se ele sinceramente invoca o nome de Deus, ele será salvo. Agora, invocar o nome de Deus não é o mesmo que mencionar o nome de Deus. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz o nome de Jesus será salvo, porque não se trata apenas de fala, não é burocracia, mas de buscar a presença de Deus. Lembrando do filho pródigo que sai de perto do pai e que vai viver uma vida dissoluta, conforme suas próprias regras e vontade. O que acontece? Em algum momento ele entende que ele estava criando cada vez mais sofrimento, que os recursos dele se esgotaram, que a única coisa que ele conseguiu com o que ele fez, com o afastamento, foi se destruir. Ele se recorda que na casa do pai dele, até os servos viviam uma vida muito mais digna do que a dele. Que se ele voltasse para ser um servo na casa do pai, humilde, buscando a aproximação com o pai, valeria muito mais do que aquilo que ele alcançou para si, por conta própria. E é o que ele faz. Ele volta. É isto que é o invocar o nome de Deus. Sabe? É desejar a Deus verdadeiramente e com sinais muito claros. É aquele que busca conhecer a palavra de Deus. É aquele que ora, colocando a sua vida diante de Deus. Às vezes a pessoa não sabe nem que palavras utilizar, não sabe o que dizer para Deus, como muitas vezes nós não sabemos o que dizer para alguém que nós estamos conhecendo. Mas aí começa aquela relação e a conexão espiritual se estabelece. É aquele que vive diante de outros que também buscam a Deus, de outros que buscam ao Senhor. Como diz Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É, eu e os meus amigos serviremos ao Senhor. Eu e os meus amigos buscaremos a Deus. Ora, se a pessoa ela decide ficar num ambiente espiritual completamente inverso, ela não frutifica. No ambiente errado, pode ser que ela não frutifique. No ambiente certo, ela recebe a energia certa, a motivação espiritual correta, ela tem a frequência correta para prosperar. Bom, às vezes Deus nos coloca num ambiente diferente. Agora, uma coisa é quando Deus nos coloca, outra coisa é quando nós buscamos um ambiente alheio à presença de Deus. Então, toda a nossa casa aqui representa a nossa família, né? O nosso ambiente tem que ser o ambiente certo, o ambiente propício. E quem invoca o nome do Senhor busca este ambiente. E assim sendo, a pessoa desenvolve autoridade nesta guerra espiritual. Olha, no livro de Atos, né, o capítulo 19, verso 13, diz assim: alguns judeus que peregrinavam, praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Vê se, né, essa própria declaração
Vê-se aí que não havia intimidade entre eles e Jesus. Aquele Jesus a quem Paulo prega, eu vos esconjuro por ele. Aí a Bíblia prossegue, diz assim: os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Que autoridade tendes para dizer que tu me esconjuras? Eu não vejo em ti nenhum sal espiritual, nenhum brilho espiritual, nenhum reflexo da luz divina. Não brilha em ti a luz de Cristo. É isso que dá autoridade sobre o mal. Né? Essa autoridade ela é dada ao crente legítimo, mas aquele que sinceramente busca essa conexão com Deus. Aquele que simplesmente vai usar o nome de Jesus, vai acontecer o que aconteceu aqui neste texto. Né? As forças demoníacas vão escarnecer, vão debochar. Né? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Tu não santificas nada. Tu não tens essa autoridade para purificar. Esta autoridade não foi delegada a ti, ela não brilha através de ti. A energia divina não flui através de ti. A tua palavra é desprovida de qualquer autoridade espiritual. É isso que vai acontecer quando alguém tenta realizar esta batalha não tendo sido firmado corretamente. Bom, então como deve ser a luta contra o sofrimento? Eu citei aqui 4 naturezas espirituais do sofrimento, sendo a primeira o sofrimento de acordo com os planos de Deus. Então, neste caso, o que a pessoa tem que fazer é simplesmente se entregar à vontade de Deus e confiar no fundo do coração que a vontade de Deus é a melhor vontade possível. Então, aqui é uma atitude de entrega, de submissão. Deus, eu sou sincero, eu não gosto. Né? Se puder, afasta de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade. E eu obedeço completamente à tua vontade. Isso não é fácil, isso não é fácil. Eu estou falando aqui, mas a verdade é que não seria fácil nem para mim. Não estou dizendo isso aqui como um testemunho pessoal, tá? Mas como algo que se revela na Bíblia. A segunda forma é quando nós nos afastamos de Deus, tal como o filho pródigo, que se afasta e vai viver conforme a sua própria vontade. Então, qual é a melhor maneira de lidar com o sofrimento neste caso? É voltando para junto do Pai. E Ele nos recebe de braços amorosos. Todo aquele que realmente invoca o nome do Senhor, este tem salvação. Se ele estava na destruição, agora ele volta para a casa do Pai, a casa espiritual do Pai, a união com o Pai. E sim, ele recebe a salvação. Se o sofrimento tem esta fonte. Mas e se o sofrimento é uma punição? O que deve haver é um aprendizado, é uma afirmação do compromisso, é entender que as coisas de Deus são coisas sérias, e que nós devemos crescer em espiritualidade para honrar os acordos com Deus e evitar fazer acordos que não sejamos capazes de cumprir. Então, busquemos nos encher do Espírito Santo para que vivamos espiritualmente pela lei de Deus cravada em nosso coração e não precisemos de acordo algum. E quando somos atacados, porque na verdade nós sempre somos atacados, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos expandir a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com a fonte. Sem isso, nós estamos descarregados, como um celular que perdeu energia, que precisa do cabo ligado à fonte para que venha toda a energia, todo o brilho. E assim nós teremos autoridade nesta luta contra o mal. Essa autoridade, ela nos foi conferida. Mas para que possamos recebê-la, nós temos que cumprir os requisitos. E aí, quando temos autoridade, estes espíritos, eles são afugentados, eles fogem, eles fogem. Por quê? Não é por nós, não é pelo nosso poder, mas porque através de nós resplandece
a luz divina. E essas criaturas das trevas, elas não suportam o poder e a intensidade desta luz. Então, quando estas forças te virem, elas dirão: eu sei qual é a tua procedência, eu sei de onde vem a tua autoridade, e eu sei que para mim esta batalha está perdida. A tua vida, ela foi santificada. E que Deus te conceda esta liberdade, esta graça, em nome de Jesus. Amém.